Pessoal, muito boa tarde. Que Deus possa nos abençoar em mais um dia de propósito. Bom, estamos no 27º dia de propósito. E hoje vamos falar um pouquinho sobre derrotando a tentação. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhe mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Primeiro, redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas em geral não são eficazes porque o mantêm pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus
na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo o pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar a todo mundo, mas você precisa, pelo menos, de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constantes, e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, para de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis,
por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo enfaticamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois, você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes, portanto, humilhem-se diante de Deus. Resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica. Revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo. Mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras, que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus, e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás.
nem o convencer com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana, até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Mais um dia de propósito. Que bênção! Derrotando a tentação. E aqui, Deus ele fala um pouquinho conosco. Até mesmo um tantão, né? Tem falado bastante já todos esses dias. E nessa semana, quando estamos vendo um pouquinho sobre tentações, aqui ele está nos ensinando como derrotar uma tentação. Sempre há uma saída. Então não temos como dar desculpas de que não tive como fazer, não deu certo, mas foi assim, foi assado. Não. Sempre há uma saída. Há um escape. Deus ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele sabe até onde iremos, ele sabe até onde conseguiremos. E ele não permite que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, além do que nós podemos dizer não. Já vimos que a tentação ela começa com um pensamento. Por isso, a maneira mais rápida de desviar a atenção para outra coisa. Então, quando aquele pensamento vier, que é um pensamento de tentação que você está tendo, desvie seu pensamento. Comece a pensar em outra coisa. Pede ajuda para Deus. Já falamos todos esses tempos, todos esses dias, de que precisamos falar com Deus, precisamos da ajuda de Deus. Sem Ele não somos nada. E quando a tentação chamar ao telefone, não discuta com ela. Apenas desligue. Deus ele foi bem claro. Ele não pede para que a gente discuta com Satanás, para que a gente discuta com a tentação que estamos sofrendo. Não. Apenas desligue. Apenas saia. Se eu sei que em determinado lugar eu vou e eu serei tentado, eu não vou mais. Eu começo a evitar. Se eu sei que algumas amizades me induzem à tentação, a fazer o que não é certo, eu não vou andar mais. Eu vou sair do grupo. Só que o que acontece é que muitas das vezes eu não quero sair. Para mim tá conveniente. Eu não quero levar fama de estar saindo. Não quero ser motivo de chacota. E eu acho que eu sou o bonzão, que eu vou conseguir fazer tudo sozinho. E quando na verdade o que Deus fala? Nada podemos fazer sozinho. Não conseguimos vencer a tentação sozinho. Só conseguimos vencer as tentações quando aceitamos Deus como nosso único suficiente Salvador. Que Deus nos ajuda a vencermos as tentações. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável.
Para reduzir a tentação, precisamos nos ocupar com a palavra de Deus e ocupar nossos pensamentos com coisas boas. Então, quando vir uma tentação, não tente argumentar, não tente dar desculpa, não tente arrumar nenhuma palavra, mas comece a citar palavra de Deus. Memorize versículos e comece a colocá-los em prática. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E isso daí é o que? Quando eu estou cheio da palavra de Deus, quando eu estou buscando em Deus, quando a tentação vier, eu vou conseguir resistir. Eu vou falar palavras de Deus, eu vou recitar versículos da palavra de Deus e eu vou encontrar força para resistir à tentação. E quando assumimos nossas fraquezas, é aí que começaremos a ser limpos e não dar crédito ao que o diabo fala. Ele tenta constantemente, mas com a palavra de Deus a gente vai vencendo. Então precisamos assumir que somos fracos. Muitas das vezes batemos no nosso peito, dizendo que não, eu não sou fraco. Eu consigo falar não, eu não caio na tentação, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E quando menos esperamos, caímos. Então a palavra de Deus ela já é clara. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Devemos de parar de ficar batendo no peito, falando eu consigo, eu posso, eu isso, eu aquilo. Sem Deus não somos nada. Sem Deus iremos cair, sem Deus não conseguiremos ficar em pé, sem Deus iremos acabar cedendo às tentações. Precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar cheios da palavra de Deus para resistir ao diabo. Ele tenta, ele coloca muitos pensamentos, ele coloca muitas setas, ele nos apresenta pratos maravilhosos. Então precisamos estar em prática com a palavra de Deus para resistir a essas investidas, para resistir aos pratos que ele oferece. São pratos momentâneos. Muitas das vezes perdemos muitas coisas por um simples prato que o diabo nos oferece e não vale a pena. Então que possamos nos encher mais da palavra de Deus, possamos buscar mais a palavra de Deus, possamos meditar na palavra de Deus e acima de tudo memorizar a palavra de Deus. Todo dia pega um versículo, começa a memorizar, começa a falar ele. E nos dias da adversidade, naqueles dias de tentação, começa a falar esses versículos. Você vai ver como Deus opera grandemente, te livrando das tentações. Ah, mas é um versículo curto. Não importa se ele é curto, se ele é longo. A palavra de Deus ela é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra na alma, ela corta o que precisa ser cortado. Mas é somente com Deus que iremos resistir a todas as tentações. É somente com Deus que conseguiremos seguir em frente, fazendo o que Jesus quer que a gente faça. Então, que possamos praticar a palavra de Deus, meditar na sua palavra, no seu amor, na sua escritura, e que possamos resistir a todas as tentações que o inimigo muitas vezes coloca na nossa frente. Com Cristo somos mais que vencedores. Deus ele está à porta, esperando-nos a falarmos com Ele, a aceitarmos Ele para que Ele dirija as nossas vidas. O pensamento de hoje, o tema para reflexão é: sempre há uma saída. Reflita bastante nisso. Pare de dar desculpa para você mesmo. Pare de dar desculpas para os seus erros. Não tem desculpa para o erro. Sempre há uma saída. E o versículo para memorizar é: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la.
Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E a pergunta para meditar é: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Pede para Deus te mostrar quem pode ser o teu parceiro espiritual ou a tua parceira espiritual, aquele a quem vai orar por você, aquele a quem você vai pedir ajuda e com direcionamento em Deus vai te instruir, vai te direcionar no melhor caminho, vai orar com você, jejua com você e tem palavras de sabedoria para você vencer essa tentação. Pede para Deus te mostrar quem você pode ter como seu amigo espiritual, como teu parceiro espiritual ou tua parceira espiritual, para que naqueles dias de tentação ele possa te ajudar em oração, ele possa orar com você, ele possa aconselhar você no melhor caminho, no melhor direcionamento para você estar vencendo essa tentação. Amém? Que Deus assim nos abençoe na porção da palavra de hoje. Que você possa aí sentir o carinho e o amor de Deus. E você reflita bastante. Sempre há uma saída. Precisamos assumir nossas fraquezas. Precisamos assumir o nosso papel. Precisamos parar de culpar o outro. E quando assumimos as nossas fraquezas, isso não é sinal de fracasso nenhum. É sinal de cura. Aí começa a cura. Porque quando você assume a sua fraqueza, você está disposto a limpar, a fazer com que tudo seja diferente. Aí começa o início da cura, para ser limpado tudo o que não é correto. É na fraqueza que Deus nos fortalece. Então, não fique triste de você assumir uma fraqueza. Fique contente por estar tendo a chance de ser limpado, de ser limpada e começar algo novo com Deus, de trilhar novos caminhos e de ajustar o que precisa ser ajustado, alinhando a rota, alinhando o seu propósito com Deus. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por este sábado de bênção que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para estarmos vivendo, abençoando a cada um, ó Pai, cada um que está nesse propósito, cada um que tem meditado na Tua palavra, Senhor, Tu continues falando, operando, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a estar vencendo, Senhor, as tentações do dia a dia, ó Pai, as investidas do diabo, Senhor, que Tu possa estar, Senhor, colocando Teus anjos, ó Pai, ao nosso redor, Senhor, ajudando-nos, ó Deus, a vencer, Senhor, todas as tentações. Fortalece-nos, ó Deus, nos dá um final de semana abençoado, debaixo da Tua graça, que seja de grandes conquistas, de muitas bênçãos derramadas por Ti, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Tenha um final de semana esplêndido debaixo da graça de Deus. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. Beijo grande a todos.